muita paz a todos nós. Aqui estamos para mais um programa, o Espiritismo e a Filosofia. E para darmos início às nossas reflexões, nós gostaríamos de ler duas questões de O Livro dos Espíritos, precisamente de sua terceira parte, e do capítulo 9, que trata da Lei de Liberdade. As questões são as de número 841 e 842. Na questão de número 841, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: por respeito à liberdade de consciência, devemos deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou podemos, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade aqueles que se transviaram obedecendo a falsos princípios? E a resposta dos Espíritos: certamente que podeis e até deveis, mas a exemplo de Jesus, ensinai pela persuasão e pela brandura, e não pela força. O que seria pior do que a crença daquele a quem desejaríeis convencer? Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Não acreditamos, porém, que o melhor meio de fazê-los admitido seja agir com violência, pois a convicção não se impõe. E a outra questão, a de número 842. Considerando-se que todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? A resposta será aquela que fizer mais homens de bem e menos hipócritas, isto é, homens que pratiquem a lei de amor e de caridade na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Por esse sinal reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer linha de separação entre os filhos de Deus, só pode ser falsa e perniciosa. Pelos idos de 2004, surge como uma proposta parlamentar e de lá para cá veio ganhando força e hoje tem amplas possibilidades de se transformar numa lei federal. Essa questão tem um nome, que é Movimento da Escola Sem Partido ou simplesmente Escola Sem Partido, que catalisou a atenção de vários estudiosos, de pensadores, de filósofos, de educadores. E resta-nos saber, é pertinente ao Espiritismo, sem que fira os seus princípios doutrinários, que ele participe deste debate? Se repararmos bem, a conceituação lapidar de Allan Kardec, que considera a fé verdadeira aquela capaz de encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade, então é de se deduzir que ele confere ao Espiritismo um lugar face aos problemas do mundo. Ou seja, ao Espiritismo, enquanto doutrina filosófica, científica, de consequências éticas e religiosas, não importa somente as questões espirituais, as questões metafísicas, mas também tudo aquilo que diz respeito às questões sociais e existenciais. Evidentemente, da mesma forma que o Espiritismo é radicalmente contra que se faça da instituição espírita um gabinete de política, um comitê, da tribuna espírita um palanque, da mesma maneira, o Espiritismo, enquanto doutrina, é radicalmente contra a militância política nas escolas, nas igrejas
e fundamenta essa sua postura, essa sua opinião, essa sua atitude a partir das narrativas de João, de Mateus, que apresenta Jesus expulsando os vendilhões do templo. Mas pelo fato de o Espiritismo, e isso deduzimos a partir do contexto de toda a obra espírita, ser contra, digamos assim, a escola com partido, não quer dizer que o Espiritismo seja a favor de uma escola sem criticidade. Porque uma escola sem criticidade, um ambiente sem criticidade, é um ambiente medieval ou sob ditadura, onde o sim-sim e o não-não das pessoas só podem serem proferidos se de acordo com um determinado status quo. Ademais, e todas as ciências concordam neste ponto, a neutralidade não existe. Aprendemos com Friedrich Nietzsche que todos somos interessados. A imparcialidade absoluta não existe e não há nada de mal nisto, que é próprio da condição humana. É um sinal manifesto da diversidade humana. O mal é querer negar essa realidade, porque então, por trás desta negação se esconde uma ideologia. Então, quando se propõe uma escola, digamos assim, com um partido, está aí manifesto uma intenção de militância política revelada. Da mesma forma, quando se postula uma escola sem partido, se tem uma militância política velada, porque não existe a neutralidade plena. No entanto, como devemos, de forma conveniente, pensar um processo educativo? No que toca ao Espiritismo contribuir nesse processo? Ele que é, por excelência, uma obra de educação. Ora, uma educação ideal é aquela que preza não somente por uma educação livre, mas por uma educação transparente. Porque se é prejudicial uma escola com partido, no âmbito dessa discussão que estamos fazendo, é também prejudicial uma proposta de escola sem partido. Porque na dependência da conceituação do que seja uma escola sem partido, então daí deriva posturas de proibições, de censuras a determinados filósofos, a determinados pensadores, a determinadas abordagens de questões, por vezes, intrínsecas a determinadas matérias, como, por exemplo, a sociologia, a geopolítica, a história. E o caminho não é por aí. Uma educação viável é aquela que permita ao formando todas as possibilidades interpretativas de um determinado fenômeno, para que, por fim, ele possa formar, a partir das opiniões postas, a sua própria opinião, ou mesmo adotar uma opinião, aquela que seja mais racional possível. Então é desta forma que se pode fazer uma educação. Do contrário, voltaremos aos momentos das censuras, que tão prejudicial sempre foram aos processos educativos. Quantos cientistas, quantos estudiosos, ao longo da história do pensamento humano, não foram perseguidos, não foram torturados, não foram mortos. Então, a escola ideal é a escola que oferece amplas liberdades
para que o estudante possa fazer as suas descobertas. Uma das características mais marcantes da educação é justamente as descobertas. E quem é que teme as descobertas? Sejam aquelas que vêm reescrever as verdades epistemológicas conquistadas, sejam aquelas que vêm reforçá-las e ampliar o processo de conhecimento. Somente teme o processo de educação livre aqueles que construíram seus impérios sobre mentiras, sobre engodos, sobre astúcias para dominar as consciências das pessoas. Se observarmos em O Livro dos Médiuns, nós vamos perceber os benfeitores espirituais, os espíritos, dando ampla liberdade à investigação teórica e prática de Allan Kardec, não lhe cerceando em momento algum a possibilidade de raciocinar sobre os fenômenos e enfatizando, inclusive, a necessidade imperiosa de ele, os espíritos, serem postos em xeques, serem questionados das formas mais variadas possíveis. E isso acontece quando não se teme a verdade. Outra questão muito em voga em nossos dias e que tem relação com o processo de educação e, como nós já dizíamos, tudo aquilo que envolve a educação implica profundamente ao projeto da doutrina dos espíritos, é com relação à flexibilidade das disciplinas, que hoje também é uma pauta de nossos congressistas. É conveniente deixar na mão de estudantes, quase sempre num grau de maturidade ainda muito aquém, a liberdade de que eles escolham as disciplinas que querem cursar. Ora, isso é um amplo debate que não nos cabe analisar profundamente nesses poucos momentos que temos para as nossas reflexões. Mas o fato é que se nota, nos últimos tempos, uma grande carência cognitiva das pessoas, de forma em geral. E ao que se deve isso? Porque as pessoas hoje têm dificuldade, porque os alunos hoje têm dificuldade de aprender. Seja nas escolas, seja no seio de nossa família, seja entre os amigos, seja na comunidade espírita, sempre haveremos de sermos abordados por determinadas pessoas que dizem a respeito da dificuldade de acompanhar um livro na sua integridade. Uns têm sono, outros sentem um cansaço, e as leituras vão ficando por aí, outros reclamam uma dificuldade de compreensão sobre um determinado texto, sobre um determinado artigo. E o que se deve? Esse fenômeno que nos parece muito atual. Ora, talvez que as nossas mentes estejam um tanto assoreadas. Um conceito da geografia, uma bacia de um rio, quando ela está assoreada, com um acúmulo de dejetos, de solo, ela não consegue reter uma quantidade suficiente de água, aquela mesmo que lhe constituía a origem em tempos passados. Ora, da mesma forma acontece com a nossa mente. Quando nós colocamos informações desnecessárias demais na nossa mente, ela sofre desse processo de assoreamento. E aí aquilo que importa não consegue reter. Como então vencer esse problema do assoreamento das mentes? Escavando a mente, nos esforçando, como aquele se esforça
para aprofundar a bacia de um depósito de água, tirando os entulhos, removendo os excessos de entulho, ganhando profundidade naquela bacia de água. Da mesma forma, em nossa mente. Nós, enquanto estudantes do Espiritismo, enquanto estudantes de qualquer que seja a disciplina, a matéria, nós temos que nos enveredarmos, optarmos por uma atitude de maior profundidade. Do contrário, ficaremos com a nossa mentalidade assoreada, com a nossa mente rasa, sem a possibilidade de perceber as coisas com maior profundidade. Então, quando se pretende a favor de uma educação eficiente, evitar que o aluno se esforce para aprofundar a sua mente, para ampliar a sua capacidade cognitiva, se faz o mal. Da mesma forma como se faz o mal quando, em benefício de um suposto conceito de disciplina, se pretende coibir, proibir, censurar a leitura de determinados autores. Ora, quem é da verdade não teme a verdade. Então, o melhor meio para adquirir o conhecimento, para se autodescobrir, para perceber a verdade, é estudar sem temor. É aprofundar cada questão da forma como cada questão merece. Em conformidade com a leitura que fizemos no início, se há algo de mal que precisa ser corrigido, não é encobrindo, velando essa parte negativa que nós haveremos de beneficiar o conjunto da sociedade. Mas, muito pelo contrário, observando o fenômeno da forma como ele se apresenta, detectando suas incongruências, suas desarmonias, e a partir daí, tomando soluções viáveis para corrigir. Mas não de forma grosseira, não de forma pautada no desamor, não de forma pautada na opressão, na censura, mas em conformidade com a leitura que fizemos, pela doçura, pela amorosidade, em conformidade com o exemplo de Jesus. Fé inabalável é aquela que encara face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Quem é da verdade, como dissemos, não teme a verdade. Do contrário, haveremos de voltar àqueles idos já superados, dos índices, das proibições dos livros. E não é demais lembrar o episódio de 1868 em Barcelona, o ato de fé de Barcelona, quando 300 livros espíritas foram queimados em praça pública, onde antes eram queimados aqueles que desafiavam um determinado regime de verdade. Hoje os tempos são outros, e não é por esse caminho que haveremos de combater as falsidades, não é por esse caminho que haveremos de combater as desarmonias sociais, mas muito pelo contrário, criando espaços de liberdade, criando espaços de transparência para que cada problema seja analisado da forma como merece, à luz da lógica, da razão, do bom senso, da amorosidade e da mansuetude. Muita paz.